Olá, meninos e meninas do terceiro ano da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Eu sou a tia Gisele e estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o tema da nossa aula é interpretação de texto e nós vamos conversar um pouquinho sobre o folclore para fazermos a nossa interpretação. Nós estamos no mês de setembro e hoje é dia 11, sexta-feira, ok? Terceiro ano. Então vamos conversar um pouquinho. O que é folclore? Você sabe? Folclore é o quê? A tia vai ler aqui para vocês, olha. É o conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes passados de geração em geração. Vamos entender então o que é isso. Primeiro, olha, folclore é o conjunto dessas tradições, dessas lendas, provérbios, mitos que são passados de geração em geração. Como que é isso? O avô do meu avô contou para ele, e o meu avô contou para o meu pai, e o meu pai contou para mim, e eu vou contar para meu filho, e assim é assim que se passa de geração em geração. Os mais velhos vão ensinando para os mais novos aquelas lendas, aquelas histórias, danças, músicas, tudo isso que faz parte do folclore. O que são os mitos? Mitos são os personagens do folclore. Na lenda do Saci, quem é o mito? O próprio Saci. Nós temos outros mitos, a Iara, o Boitatá, o lobisomem, a mula sem cabeça. Todos estes são mitos do folclore brasileiro. E o que são as lendas? São as histórias que são narradas, que são transmitidas, que são contadas de geração a geração, de pais para filhos, avós para netos e assim sucessivamente. Qual que é o objetivo dessas lendas? É explicar algum fato, ou algum fato misterioso ou desconhecido, algo misterioso e sobrenatural. Tá bom? A função da lenda é essa, tentar explicar alguma coisa que as pessoas têm dúvidas, que não tem uma explicação muito clara sobre aquilo. E também na lenda se mistura fatos reais com fantasia, ou seja, com coisas que são imaginárias. Olha, um exemplo dessa mistura de fatos reais com coisas imaginárias. Essa aqui é a fruta do guaraná. Existe a lenda do guaraná. O que essa lenda diz? Que o casal de índios, eles não tinham filhos, então eles pediram para o deus Tupã dar um filho para eles. E eles tiveram esse filho e um dia essa criança andando pela floresta foi picada por uma serpente e morreu. O que a mãe desse menino fez? Ela pediu que se tirassem os olhos dessa criança e enterrassem. E ali onde foram enterrados os olhos da criança, nasceu uma árvore que dava essa fruta, que chama guaraná. Ok, essa é o resumo da lenda do guaraná. O que é o fato real? É a fruta que parece que é um olho. E o que é a fantasia? Alguém deve ter questionado uma pessoa mais velha por que essa fruta tem essa aparência de olho. Aí essa pessoa mais velha fez o quê? Criou essa história para ilustrar essa fruta com aparência de olho. É assim que as lendas funcionam, misturam um pouco de realidade com um pouco de imaginação, tá ok? E nós precisamos saber que o folclore brasileiro, ele tem muitas lendas, muitos mitos, muitas manifestações populares, por exemplo, os provérbios. Quem já ouviu falar em algum provérbio? Por exemplo, tem um provérbio que fala, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um provérbio, é um dito popular. E assim tem muitos outros, no nosso folclore brasileiro. Mas não é só no Brasil que tem folclore. Por exemplo,
Na Suíça, existe o folclore que conta a história do basilisco, que é esse monstro, animal, bicho, não sei nem como que fala. O basilisco é esse aqui. Qual que é a história do basilisco? Eles falam que o basilisco nasceu quando uma galinha abandonou um ovo e esse ovo foi adotado e chocado por uma serpente. E aí, quando esse ovo, eclodiu, nasceu esse animal aqui, que tem corpo de lagarto, asas de dragão e cabeça e pés de ave. Essa é uma lenda que acontece, que é contada, em outro país, lá na Suíça, ok? Nós vamos falar um pouquinho de uma lenda nossa agora, uma lenda brasileira. Essa aqui, ó. Quem sabe qual lenda é essa? Nós vamos falar da lenda do Boitatá. Então vamos ler daqui junto com a tia? O Boitatá é protetor das florestas. É um personagem do folclore brasileiro. A lenda do Boitatá descreve esse personagem folclórico como uma grande serpente de fogo. Ele protege os animais e as matas das pessoas que lhe fazem mal e principalmente que realizam queimadas nas florestas. Na narrativa folclórica, essa serpente pode se transformar num tronco em chamas, com o intuito de enganar e queimar os invasores e destruidores das matas. Acredita-se que a pessoa que olhar o Boitatá fica cega e louca. A origem da lenda é de origem indígena e a palavra Boitatá, na língua tupi-guarani, significa cobra, boi e fogo, tatá. Então, boi na língua tupi-guarani é o nome que se dá à cobra e tatá significa fogo. Ok, agora nós vamos interpretar, nós vamos entender o texto do Boitatá através de algumas perguntas. Como que nós fazemos, terceiro ano, interpretação de texto? Nós, primeira coisa, lemos o texto com atenção. Depois, nós vamos passar para a parte das perguntas. A cada pergunta que nós lemos, nós temos que voltar lá no texto para encontrar a resposta. Porque se nós estamos interpretando o texto, nós temos que consultar o texto a cada vez que nós encontramos uma pergunta. Tem perguntas que a gente já vai saber responder na mesma hora, mas outras nós vamos consultar o texto. Número 1. Boitatá tem a aparência de... Primeira opção, onça. Segunda opção, foca. Terceira opção, serpente. Vamos ver o que o texto nos fala a esse respeito. Olha só, a lenda do Boitatá descreve este personagem folclórico como uma grande serpente de fogo. Então, a opção que nós vamos marcar, que é a correta de acordo com o texto, é serpente. A segunda pergunta na nossa interpretação de texto. Boitatá é protetor das crianças, das florestas ou das escolas? Vamos voltar no nosso texto e ver onde que traz esta informação. Vamos lá, olha. Ele protege os animais e as matas das pessoas que lhe fazem mal e principalmente realizam queimada nas florestas. Ou seja, o Boitatá, ele protege os animais, as matas e florestas. Falou alguma coisa sobre crianças? Não, então eu não posso marcar. No texto, falou alguma coisa sobre proteger florestas? Sim, o Boitatá é protetor dos animais, das matas e das florestas. O texto falou sobre ele proteger escolas? Não. Então, essa opção eu não vou marcar. Terceira questão da nossa interpretação de texto. Quem olha para o Boitatá fica alegre,
e cego, surdo e cego, cego e louco. Qual dessas alternativas é a correta? Vamos conferir no nosso texto. Está aqui no finalzinho, olha. Acredita-se que a pessoa que olhar o boitatá torna-se cega e louca. Então, qual é a minha opção correta? A última opção, cega e louca. Esta é a informação que a lenda traz para nós, como que fica quando a pessoa olha para o boitatá. Nossa quarta questão na interpretação do nosso texto é a origem da lenda, a lenda do boitatá. Qual é a origem dela? É de origem indígena, de origem africana ou de origem portuguesa? Vamos ver o que o texto nos fala. Aqui no finalzinho está dizendo, ó, origem da lenda. É de origem indígena. Então, nós vamos marcar a primeira opção. Terceiro ano, uma dica muito importante na hora de fazer interpretação de texto é você voltar ao texto e ler novamente até encontrar a resposta, tá bom? Não pode ter preguiça de ler, senão não vai fazer uma boa interpretação. O que nós aprendemos nessa aula de hoje? Muita coisa. Nós falamos sobre o folclore, sobre as lendas, sobre os mitos, falamos sobre provérbios e ainda por cima finalizamos a nossa aula com interpretação de texto. Ok, terceiro ano? Quero ver você fazendo todas as atividades muito bem feitas, com muito capricho e tenho certeza que você vai acertar tudo. Eu confio no seu potencial, eu sei que você é capaz. Então, agora a tia vai deixar com você fazer as atividades e outra coisa. Tem um videozinho muito legal logo após da fala da tia, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai ilustrar a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Um beijo, terceiro ano. A tia tá com saudade. Tchau, tchau.